Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony. Boa noite, Nedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje estamos comemorando o dia, do idoso. E a doutora Tabata hoje ela sabe que está sendo comemorado o dia do idoso, e eu quero parabenizá-los e dizer que se não fossem os idosos, nós não teríamos um país tão sólido e rico. Apesar dos malfeitores não conseguirem destruí-los com tanta roubalheira e desmando que acontece nesse país. Mas se nós temos um país sólido, um país firme hoje e rico, agradeço aos idosos, que foram esses homens que vieram ao longo desse tempo plantando e defendendo essa pátria. A doutora Tabata, como nós temos aqui aberto no programa um espaço para os idosos, a doutora Tabata vai falar um pouco sobre os idosos e comemorando, logicamente, o dia de hoje. No programa passado, a doutora Tabata não pôde comparecer em função de seus afazeres, advocatícios, e aí ficou sem o cantinho dos consumidores. E se os senhores têm que puxar a orelha de alguém, é da doutora Tabata, tá? Doutora Tabata, por gentileza. Não, puxar minha orelha não, eu estava defendendo o meu cliente, os interesses do meu cliente. A audiência acabou às 7 horas da noite, eu não tenho culpa. Bom, dia 1º de outubro, a gente hoje comemora o Dia do Idoso e, em consequência, hoje também estamos comemorando 10 anos de existência do Código de Proteção e Defesa do Idoso, que finalmente, após tramitar durante 5 anos no Congresso Nacional, ele foi aprovado por unanimidade
pela Câmara e pelo Senado, sendo promulgado e entrando em vigor no dia 1º de outubro de 2003. Esse código, ele trouxe diversos direitos ao idoso, muitos deles já assegurados pela Constituição de 1988, mas que necessitava de uma lei específica, no caso, que se fizesse, que se criasse um código, que foi o Código de Proteção ao Idoso, para que ele começasse, para que essas proteções viessem a vigorar com mais intensidade. A primeira coisa, quem são considerados idosos? Os idosos para o Código de Defesa e Proteção ao Idoso é aquela pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então, quando se completa os 60 anos, você já passa a ter direito a todos os direitos, a todas as proteções trazidas pelo Código e oriundas já da Constituição Federal de 88. Na última terça-feira que eu estive aqui, eu falei com relação ao direito de transporte intermunicipal gratuito. Esse, infelizmente, é uma lei específica e ele é a partir dos 65 anos que você pega e tem direito a transporte gratuito. Mas existem algumas cidades que fazem uma legislação específica e essa legislação autoriza que você pegue e, a partir dos 60 anos, passe a tramitar dentro da cidade, passe a usar o ônibus da cidade gratuitamente. Tentou-se em Nova Friburgo, recentemente, a fazer essa lei, mas por alguma falha na elaboração do projeto, essa lei, infelizmente, ela foi vetada e infelizmente, continua em Nova Friburgo o direito ao transporte gratuito a partir dos 65 anos. Mas em fila de supermercado, em atendimento prioritário, em bancos, em agências de correios ou em qualquer outro órgão público, é a partir dos 60 anos. Tá? A responsabilidade com o idoso, ela é dos seus filhos e dos seus ascendentes e dos seus descendentes. E ela só é repassada ao Estado caso o idoso não tenha parente nenhum ou esses parentes não tenham condições de arcá-los. Se você não tem como arcar com os cuidados e a proteção àquele idoso, ente querido da sua família, essa responsabilidade, então, é transportada ao Estado. E ele tem direito a uma assistência mensal de um salário mínimo. Se por acaso o idoso ele não teve contribuído, ele não contribuiu durante a sua vida junto ao INSS para que no final ele pudesse ter uma aposentadoria digna, ele pode ingressar com o LOAS, que é uma assistência dada pelo INSS no valor de um salário mínimo. E esse LOAS é especificamente ao idoso. No caso do seu falecimento, ele não é repassado para os filhos, para os dependentes, para ninguém. E, infelizmente, o LOAS ele vem a falecer, ele morre juntamente com aquele titular dos seus direitos. Pessoas idosas, pessoas com os problemas de saúde que não puderam contribuir, também são incluídos no LOAS. E esse LOAS é dado para que o idoso tenha um mínimo de dignidade, para que ele possa seguir a sua vida mais tranquilamente. Tá? Na semana que vem a gente fala mais um pouquinho, senão a gente acaba exaurindo muito o código. Falando só do idoso. E hoje temos muita matéria. Tony, alguma coisa sobre o idoso, meu amigo? Ela foi perfeita. A tristeza de ver, porque a lei dos 60 anos aqui era uma lei municipal, né? E ela foi tornada inconstitucional, né? Isso aí. Isso, mas todos os órgãos federais, eles têm o amparo a partir dos 65, não é isso? Com certeza. 60, a partir de 60. Quem não teve um pai, um avô, uma avó, um bisavó, né? Um bisavô, né? É isso, perfeito. Enido, só lembrando que hoje também a gente comemora 25 anos da promulgação da Constituição Federal. Né? Também, exatamente, 25 anos. A Constituição Cidadã
A que mais, inesquecível. Quem? Quem que Ulisses tá no fundo Guimarães. do mar? Isso, encantado no a que fundo mais do está mar. durando, né? Não é? É a que mais está durando, é a que mais trouxe direitos. Tanto é que existem algumas lá emendas constitucionais, eu já nem sei mais. Acho que eu parei na 45ª. São as PECs, né? Eu não sei. Malfadadas PECs, né? Né? Mas ela está durando. Projeto de emenda à Constituição, né? E quando você falou, Niedo, e a Tapa está aqui, da Constituição de 81, Constituição Cidadã, o que vem à mente da gente? A alegria do Ulisses Guimarães como presidente da Câmara, não é? Ele beijando e promulgando a Constituição Cidadã. É inesquecível. É verdade. Bom, eu quero aqui pedir desculpas ao pessoal lá do Tiradentes, porque eu já trouxe aqui nesse programa uma amostra da água que é fornecida lá para o pessoal de Amparo. Realmente, a água lá não tem nenhuma condição de uso. Eu já trouxe aqui, tirada da torneira, já mostrei as imagens, já trouxe. Agora eu recebi, essa semana, de novo, uma outra garrafa com a água que vem lá. Essa é lá do loteamento Tiradentes. Minha gente, é impressionante a sujeira que tem naquela água que ninguém pode consumir. A pessoa me mandou uma garrafa, eu realmente, uma opção de coisa para resolver, esqueci de trazer essa garrafa. Mas a semana que vem eu vou trazer e vou mostrar ao senhor. É impressionante isso. A gente vem aqui, a gente traz a amostra, a gente comenta, a gente pede providência e não existe providência nenhuma. Qual é a providência que teria que tomar? Não sei, mas eu acho que era só subir um pouco o cano de captação da água, que não apanharia tanta sujeira. Não seria só isso, Tony? Não, e ter um filtro, né? E ter um filtro, né? Além de subir o cano de captação, botar um filtro. Pronto, gente, o que custa isso, pelo amor de Deus? E, Niedo, e para melhorar ainda, que se colocasse uma bateria de decantadores, porque a água é o quê? Vida, gente. Mas se nós estamos pedindo para suspender o cano e botar um filtro, não consegue. Se falar em decantador, eles não devem nem conhecer isso. Não sabe, agora, sei lá. Niedo, Vamos lá. Nós estamos trazendo aqui para os nossos telespectadores a água do loteamento Tiradentes do bairro, do distrito de Amparo, né? Sim. Mas os outros distritos, os outros bairros de Nova Friburgo, se também estiverem sofrendo, que eu já soube que ali em Conselheiro, ali para o lado da Lagoa Seca, tem esse problema também. Que eles façam a coleta nessas garrafinhas individuais, essas garrafinhas de água mineral de meio litro, mas aquela transparente. E se eles tiverem a oportunidade de entrar em contato com a gente, traz para a gente, que é o que eu mostro aqui. Quanto mais locais tiver isso, melhor mostrar, para ver se sensibiliza essa gente aí do governo, para que esses órgãos fiscalizadores atendam essa população sofrida e com esse problema. Levam lá para mim na BAC, que eu trago aqui e mostro no programa. Quanto mais amostra, melhor, de lugares diferentes. 2523-9705. Entre em contato aqui conosco, participe aqui do nosso programa. Bom, eu fiquei sabendo, ontem eu estava viajando, e fiquei sabendo que foi expedida uma ordem de prisão contra o secretário municipal de saúde por descumprimento de uma ordem judicial. Provavelmente deve ter sido ordem judicial para a realização de alguma cirurgia ou entrega de algum remédio. Mas, segundo eu soube também, o secretário de saúde não chegou a ser preso por ter conseguido um habeas corpus. De qualquer maneira, é uma vergonha para a nossa saúde, onde pessoas necessitadas precisam ir à justiça e mesmo assim não são atendidas. Que tristeza a cidade de Nova Friburgo. Que tristeza essa gente que foi colocada no poder para cuidar dos interesses do povo. E fazem esse povo sofrer dessa maneira. Semana passada nós já demos uma notícia aqui daquela senhora que veio a falecer, que veio a falecer no hospital. Na maternidade, Niedo. Na maternidade. É a senhora, eu tenho o nome dela aqui. É a senhora Simone Cunha, de 33 anos, que era moradora da Fazenda da Laje, que ao dar entrada na maternidade perdeu o feto, que estaria com 5 meses. Posteriormente, a respectiva paciente começou a passar mal, com perda de sangue, quando teria que ser transferida para o Hospital Raul Sertã.
Como a maternidade estava com dificuldade de enviar a paciente para o hospital, solicitou uma ambulância. E aí, minha gente, a ambulância foi impedida de se deslocar do hospital até a maternidade por ordem do subsecretário de Saúde, o senhor Márcio Schuller. Em consequência, a paciente veio a falecer. E aí eu pergunto aqui, e deixo uma pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Ninguém nessa cidade responde por nada, minha gente. As pessoas estão morrendo. Dia desse foi a outra que morreu por causa que quebrou o tornozelo. E cadê as responsabilidades? Cadê os órgãos fiscalizadores? Cadê o Ministério Público? Ninguém responde por nada e as pessoas vão morrendo assim, vão se acabando dessa maneira. Aí o secretário de Saúde tem uma ordem de prisão. Aí vão lá, conseguem um habeas corpus. O que aconteceu? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Um outro caso que está aí, deixando todo mundo num sofrimento. Toda segunda-feira sai uma viatura ali nas proximidades ali nas proximidades ali do posto, daquele posto de saúde ali no... Suspiro? Não, aqui no... Silvio Henrique Brown. Silvio Henrique Brown. Às segundas-feiras, as pessoas esperam a viatura que os pacientes, dos portadores de câncer. Então, 5 horas da manhã já tem lá uma média de 60 pessoas aguardando a viatura para que seja encaminhado para tratamento lá no Hospital Nacional do Câncer. Ontem, as pessoas ficaram lá, chegaram às 5 horas da manhã, ficaram até não sei que hora, a viatura não apareceu para levar ninguém para o tratamento. E sabe o que ficamos sabendo? Ficamos sabendo que a viatura não foi, que o contrato acabou e não fizeram nova licitação. Minha gente, isso é um absurdo. Isso é uma loucura total. Essa pessoa responsável por isso tem que ser presa imediatamente. São pessoas com câncer, cerca de 60 pessoas. Os senhores pensam que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira não, minha gente. Isso é coisa muito séria, de muita responsabilidade e que em Nova Friburgo não acontece nada com ninguém. Acabei de falar da senhora da maternidade, acabei de falar aqui da ordem judicial, acabei de falar do pessoal do câncer. Gente, será que ninguém vê esse programa? Será que ninguém de responsabilidade e que tem o poder de tomar alguma providência, tem a coragem de tomar a providência e cumprir o seu trabalho, que é a sua obrigação? Será que nessa cidade não tem ninguém para isso? Será que não tem ninguém aí do outro lado vendo a gente falar aqui e lá dizer o prefeito o que está acontecendo, ou o secretário de saúde? O secretário de saúde eu acho que nem adianta mais, porque ontem já saiu uma ordem de prisão aqui para ele por falta de cumprimento. É revoltante a gente vir para cá, tomar conhecimento desses fatos e colocar aqui. Isso é revoltante, minha gente. Isso é ser humano, não é uma coisa qualquer, não. É vida humana. Vocês amanhã que não tomam providência, vocês amanhã que não fazem nada por essas pessoas, amanhã vocês podem estar com uma doença dessa também, porque todo mundo está sujeito a isso. E não tem ninguém aí de caráter, de coragem e de humanidade para tomar uma providência para ver essas pessoas. Tony, por favor. Eu vou até mais longe, daqui. Isso desperta o mais primitivo dos instintos do homem, que é você virar um justiceiro. O secretário não é preso, as pessoas morrem por omissão dele, morrem por falta de remédio, morrem por falta de socorro, morrem por falta de não sei o quê. Pega um pai desesperado, um parente desesperado, e aí? Hein, Nedo? O que acontece? Ué. O cara perde a cabeça no momento de devaneio, de loucura, faz um mal a um sujeito desse, e aí? Aí ele vai preso. Aí acaba a vida dele também. Acaba a vida dele também. Então é isso. Isso são pessoas que não têm a mínima sensibilidade da gestão pública. Esses que se dizem médicos, esse subsecretário eu nem conheço, isso deve ter sido importado de algum lugar daí, mas não tem sensibilidade para nada disso. Esse monástico careca aí que não veio para nada, não resolve nada, é vida, gente, é dor, sofrimento. São pais, são mães de família, são avós, são avós, são irmãos, gente.
Pelo amor de Deus. Cadê esse prefeiteco que não faz nada? É um omisso, só ri igual a hiena. Diz que está resolvendo tudo e não resolve nada, gente. Pelo amor de Deus, é para indignar qualquer um. Faltar, por falta de licitação, o transporte para levar os que fazem tratamento oncológico no Rio de Janeiro. Cadê o hospital do câncer dele aí, ó? Cadê o choque de gestão na saúde? Tem que acabar com essa mentira, com essa falácia, com esse besterol desse sujeito totalmente despreparado, que não tem nem a competência de mensurar a equipe dele para gerir os destinos da saúde, da educação, de obra do município de Nova Friburgo, gente. Chega disso. Doutora Tabata. E o deputado está vindo na televisão já fazendo propaganda, né? Falar que essa semana já foi no Rio, já foi em Brasília, já conversou, não sei o quê, para viabilizar a abertura do hospital. Que deputado do câncer, é esse? Né? Que deputado é esse? Fala, ué. O deputado que a gente tem, o único que Qual? nós temos atualmente, o deputado federal, ué? Não, nós só tivemos um, porque o outro era suplente, mentiu aí a campanha inteira. O Glauber? Mas ele é deputado agora, ele foi... Agora não adianta, Glauber, eleição ano que vem. Agora, E a coisa tá ruim para você aqui, hein? Pode ser que tu arrume voto aí por fora, mas aqui tá ruim, hein? Agora, outra coisa, com relação a essa moça que veio a falecer na maternidade, Deus queira que eu esteja enganada, mas muitos casos ainda vão vir, ainda vão chegar ao nosso conhecimento, porque eles estão sendo omissos no tratamento. Eu ouvi dizer que 2 meninas deram entrada na maternidade com o feto já morto há semanas e elas não sabiam, e eles deixaram elas lá de castigo porque acharam que elas tinham abortado, na realidade foi um aborto espontâneo, entendeu? Só depois que elas começaram com aquela hemorragia grave, que eles resolveram fazer a coletagem, aí já viu, né? Aí enquanto nega a ambulância, o carro da Fundação Municipal de Saúde, como a gente mostrou em programas passados, fica passeando domingo, para baixo para cima, fazendo o que esse domingo não tem ninguém lá? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer o seu João lá do Jacina, que entrou em contato conosco, e ele colocou aqui para mim. Boa noite, Niedo, Tabata e Tony. Parecia que estava prevendo um acidente. Em um programa nos meses atrás, eu comentei que as árvores estavam tombadas no patrimônio histórico, pior seria tombar num ser humano. Na quarta-feira passada, às 13 horas, um ônibus Jacina, centro, parou no sinal próximo à rodoviária urbana. De repente, começou a cair troncos e galhos, e eu e minha esposa e meu neto de 9 meses estávamos dentro do ônibus, e todos ficaram apavorados. Protegi meu neto colocando debaixo do banco e segurando, pois ninguém sabia o que estava acontecendo com o estrondoso barulho. Niedo, não posso oferecer meus serviços para corte, pois me encontro em situação de deficiência visual total. Parabenizo o motorista pela calma, parabéns ao motorista França. Então, os senhores verem, são as aves de Nova Friburgo que disseram que iam gastar 6 milhões na recuperação da praça. Não gastaram nada, botaram uma madeira velha, pintaram de qualquer maneira, podaram e cortaram algumas árvores e o resto ficou para lá. Esse é o governo que está aí. Essa é a pouca vergonha que está aí. E a pessoa vem no ônibus e está aqui, ó. Aconteceu com a pessoa que estava com o dedo dentro do ônibus. Agora vocês imaginem uma pessoa com problema visual total, ter que pegar o neto e botar embaixo da cadeira do ônibus, porque não sabe o que está caindo em cima das pessoas. Olha, é muito triste, cara. É muito triste e a gente não vê nenhuma providência. É um absurdo essa cidade. Eu costumo dizer que é uma cidade atípica, mas eu já tenho que avançar mais, eu tenho que dizer que é uma cidade avacalhada, uma cidade sem governo, uma cidade sem nada. Infelizmente, essa cidade não tem nada que a gente possa dizer de bom. Doutora Tabata e Tony. É uma vergonha, e esse sinal, pelo que ele falou, é aquele ali em frente àquela farmácia. Né? É ali. E 1h da tarde, que isso, gente?
Que absurdo. Devia ser um vento que saiu por aí, e aqueles galhos são tudo velhos, aqueles troncos são tudo velhos, que vem caindo tudo por aí afora. Aquela árvore ali é que um não perigo. fazem limpeza, não fazem tratamento das árvores. As árvores têm que ser tratadas, né, Tony? Mas elas já estão comprometidas há muito tempo, já teriam que ter podado era tudo, ter botado tudo embaixo, estão todas cheias de broca. E Acabou. ninho de rato. A época de Jean-Baptiste Glaziou acabou, aquilo tem mais de 100 anos. E elas nunca sofreram esse tratamento, mas você sabe que aquela praça ser tombada, aquilo, o IFAM que tem que autorizar, mas não tem. Vai matar o friburguense porque eles não autorizam? O Isso é governo verdade. tem que ter pulso, gente. Vai lá, corta tudo, começa a replantar tudo de novo. Pelo amor de Deus, agora tem que matar as pessoas, tem que colocar em risco. Porque o IFAM não quer deixar? É, Existe. porque a praça é tombada, é de cunho federal. Aí vem uns imbecis aí que são, como é que chama? Defensor da natureza. Biólogo não, como é que chama? É engenheiro florestal, porque aquilo está tudo cheio de broca, gente. A gente sabe disso há 500 anos. E esses eucaliptos, porque as pessoas pensam que os eucaliptos, eles são de origem australiana. Não são só não, eles são suecos. Esses eucaliptos nossos, da tal decantada Catedral dos Eucaliptos, ali em frente à casa do Barão de Nova Friburgo, onde hoje ali, onde era a antiga Câmara, aquilo tudo era a casa do Barão de Nova Friburgo. Aquilo foi feito por Jean-Baptiste Glaziou. E digo mais a vocês, aquilo está tudo podre, tem que derrubar tudo. Mas não, ficam com esperando chegar essa verba. E a gente sabe como é que isso funciona. A gente sabe como é que isso funciona mesmo. Você não tem a dúvida. É verdade. Além de broca, tem rato, né? Não, tem tudo. Rato de 2 pés, rato de 4 pés. É banco recuperado com parafuso para cima. Que rasga a roupa e que as machuca pessoas não podem sentar. Eles vão lá, dão uma caiada num chafariz lá, septagenário, dizem que aquilo foi recuperado, ninguém viu aquilo, cuspiu uma água para cima, bota nada. São os verdadeiros enganadores do trato da coisa pública. Aliás, um cara que não está legitimado pela maioria da população está se lixando para todo mundo e vai ser assim direto, gente. Vai ser assim direto. Vocês escutem o que eu estou falando, isso vai ser assim direto. Ou ele cai, ou pega uma falcatrua dele e a Câmara toma vergonha, ou então vão ter que aturar isso aí até 2016. Não tem jeito. Vamos lá. Na sessão do dia 13/9, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, rasga a Constituição brasileira na frente de vários colegas do Supremo. E ele afirma: somos o único caso de democracia no mundo em que condenados por corrupção legislam contra os juízes que os condenaram. Somos o único caso de democracia no mundo em que as decisões do Supremo Tribunal podem ser mudadas por condenados. Somos o único caso de democracia no mundo em que deputados, após condenados, assumem cargos e afrontam o judiciário. Somos o único caso de democracia no mundo em que é possível que condenados façam seu habeas corpus ou legislem para mudar a lei e serem libertos. Ministro Joaquim Barbosa. Eu ia trazer a imagem do ministro rasgando a Constituição, mas hoje nós tivemos aí um problema na parte da tarde nas internet de Nova Friburgo e eu não consegui. Mas a semana que vem... Joaquim Barbosa, o grande, né? Eu vou trazer o Joaquim Barbosa clarividente, rasgando a Constituição. É isso aí. Esse é o nosso país. É nesse mundo cão que nós vivemos. E ainda vai ter gente que vai querer reeleger a Dilma, hein? Ainda tem gente que vai querer reeleger a Dilma. Mas ela já está em primeiro de novo. Ela está em primeiro porque isso tudo aí é manipulado, né, doutora Tabata? Porque se fizer corretamente, ela não está em primeiro coisa nenhuma. É que as pesquisas são manipuladas por jogo de interesse, grana rolando, aí é tudo manipulado. Para formar opinião, Tabata. Ela não está em primeiro coisa nenhuma, porque se ela tivesse em primeiro, ela não estava com medo da Marina. Olha aqui, ó, o governo está jogando todo o seu prestígio e muito dinheiro na reeleição da presidente Dilma. Age nos subterrâneos, por exemplo, para impedir que o registro do partido Rede se concretize, pois, segundo pesquisas, Marina Silva é o fiel da balança eleitoral em 2014. Evidentemente que é uma medida totalmente antidemocrática, mas está em curso.
Outra coisa, o dinheiro que está sendo gasto em propaganda, se aplicado na saúde, dispensaria até o mais médicos. O discurso proferido na ONU não passou de propaganda política. Ela apareceu na mídia como intrépida defensora da soberania nacional, mas trabalha nos bastidores para livrar da cadeia mensaleiros. Dependesse dos marqueteiros do Planalto, o Brasil deveria declarar guerra aos Estados Unidos, embora saiba que foi e continuará sendo espionado. Tem jeito. Os Estados Unidos vai continuar espionando, porque ela tem um convívio com Cuba, com Argentina, com Venezuela, só com bandido, pô. Mas que só um imbecil ia acreditar que o Obama lá na ONU não deu nem confiança a ela, rapaz. Parecia que ela não existia. Mas é verdade, gente. Pô. E aí, doutora Tábua, o que a senhora acha? Com a Marina. Estão tentando impedir aí o partido da Marina. Estão alegando que está faltando 50 mil assinaturas. Não, 50 mil, o outro... 80. E tem um detalhe, Nedo, tem um detalhe. Os outros dois partidos valeu todas as... Só da Marina que tem que questionar. E o mais curioso é de um vereador de Goiás, de uma cidade lá de um cantão de Goiás, que conseguiu registrar o partido dele, que é o tal do PROS, e é o que deve abrigar ou a Marina ou o Ciro Gomes, que é o irmão o que é governador do Ceará, que não acompanhou, não saiu da base do governo quando o PSB se desligou do, como é que é o nome dele, do prefeito de Pernambuco? Prefeito não, governador, Eduardo Paes. Eduardo Paes não é... Não, Eduardo Paes é prefeito Eduardo do Rio. Campos. Eduardo Campos, isso mesmo. Dizem que ele é afilhado político do Lula, é verdade isso? Não, ele tem todo um bom histórico que vem lá do Miguel Arraes, né? Não é? Ele tem uma outra coisa diferenciada. Mas é uma propagandazinha dele, Aécio Neves. Senhor Marcos Ribeiro, obrigado pela sua participação, senhor Marcos Ribeiro do Centro. Parabéns pelo programa e também por disponibilizar o tempo de vocês para ajudar o próximo. Niedo, Tony e a doutora Tabata. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e também a criação do Estatuto do Idoso. No nosso país completa 10 anos. Eu acho, Niedo e amigos, que muitas coisas em favor das pessoas idosas melhoraram. Mas ainda falta muita coisa. O transporte coletivo, principalmente na nossa cidade, é um desrespeito total com as pessoas idosas. Ônibus perigosos, com escadas altas, poltronas pequenas, motoristas despreparados, etc. e etc. O idoso, no nosso país, Niedo, ainda é tido como uma mala sem alça ou mala pesada. Você não acha? Concordo, seu Marco, plenamente com a sua colocação. Infelizmente, é isso aí. Dona Helena de Conselheiro, parabéns pelo programa, obrigado aí pela sua participação. Niedo, Tony e doutora Tabata, eu gosto muito de vocês e do trabalho que vocês fazem na televisão em prol do povo. Tenho 78 anos e acho também que o Estatuto do Idoso completa 10 anos, mas nós, pessoas pobres e sem influência nenhuma, ainda sofremos muito com a discriminação por sermos velhos. A principal reclamação que tenho, Niedo, é com o transporte público em nossa cidade. O que essa empresa está fazendo com as pessoas idosas, protegidas pelo prefeito Rogério Cabral, é covardia, Niedo. Que Deus proteja todos vocês. Obrigado, dona Helena, pela sua participação, mas é uma verdadeira covardia, né, Tabata e Tony? Nossa, esses ônibus novos, então, é uma vergonha. Não, recondicionado. Não é novos em tese. Eles são recondicionados. Recuperados. Dona Maura do Periceu, obrigado, dona Maura, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não sei como agradecer o espaço que vocês dão às pessoas como eu, que não tem muita vez na sociedade. Niedo, tenho 82 anos, sou aposentada, viúva e vivo com pouco mais de R$900 por mês, para pagar luz, água, remédio e alimentação. Vivo sempre apertada. Niedo, porque eu estou contando em resumo a minha vida para vocês. É porque hoje completa 10 anos do Estatuto do Idoso em nosso país, mas os idosos no país ainda
usufruem muito pouco dessa lei. Somos muito discriminados. Meu filho idoso no Brasil é tido como uma peça que já está sucateada. Mas realmente a dona Maura tem razão nas suas colocações. Seu Sebastião Lima do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou comerciante. Tivemos uma reunião com o pessoal da prefeitura para discutirmos a respeito da alteração do horário de cargas e descargas. Como nós não chegamos a uma conclusão, a reunião foi suspensa e combinado que seria marcado outra reunião, pois acredite, Niedo, sem que nós tomássemos conhecimento de nada, eles decidiram sozinhos. Agora, Niedo, carga e descarga em ruas transversais das 20 horas até as 22 horas. É muita incompetência dessa prefeitura e desse coronel Woods. Mas é mesmo, né, Antônio? Quer dizer, eles fizeram a reunião, não chegaram num acordo, e aí depois, bom, já que não tem acordo, nós vamos decidir. E dizem na imprensa que foi resolvido através de uma reunião. Ainda são mentirosos. Eles são incompetentes e são mentirosos. Senhor Mauro do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria, com todo respeito, discordar da doutora Tabata, que no início do programa falou que a lei dos 60 anos para andar de ônibus gratuitamente não passou por algum problema que houve na confecção da lei. Não é verdade, não, doutora. A lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Inclusive, a Câmara foi muito criticada por deixar aprovar leis que não têm amparo legal. Aí, doutora Tabata. Olha só, o seu Mauro, vou dizer para o senhor que essas coisas só acontecem com Nova Friburgo, porque eu conheço outras cidades e posso indicar uma para o senhor, que é a minha cidade natal, Itaocara, em que existe uma lei criada pela Câmara de Vereadores que autoriza os idosos a partir de 60 anos a andar gratuitamente dentro da cidade. O senhor está certo, realmente ela foi considerada inconstitucional. Mas porque foi feita na época de eleição. Mas foi feita em época de eleição, e o que se queria? Essa lei, se eu não me engano, é de algum ex-vereador, né, que se criou, se não me engano... Usou essa bancada como com trampolim, certeza, né? O vereador, eu não quero citar nomes, né? Está na lei. Essa lei aqui, deixa eu ajudar a doutora Tabata. Essa lei aqui foi apresentado o projeto de lei na época, em cima da eleição, pelo ex-vereador Isaac Demani. Aí ela foi aprovada em cima da eleição com intenções eleitoreiras. Aí ela foi tornada inconstitucional. Exatamente. No Rio de Janeiro. Foi isso, doutora Tabata? Foi, que a senhora queria dizer? Então, eu disse para a senhora. Mas vamos lá. Seu Adalto de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. A nossa cidade está abandonada, Niedo. A nossa saúde está agonizando. A nossa cidade está abandonada, a nossa cidade já está no fundo do poço, senhor Adalto, com certeza absoluta. Vamos ver se nós vamos conseguir sair disso aí. Eu acho muito difícil, ainda mais com essa gente que está aí comandando essa cidade. Eu acho muito difícil. Dona Maria Aparecida de Conselheiro Paulino, parabéns pelo programa. Niedo, eu deixei o nome do meu marido no posto de conselheiro para um ortopedista. Eles colocam no computador e falam que vão avisar. Niedo, já tem 3 meses e eles não avisam nunca. Será que eles não têm piedade do povo, não? Esse secretário de saúde, Niedo, é um testa de ferro do prefeito e do esquema que ele montou na saúde. Dona Maria Aparecida, pelo amor de Deus, dona Maria, a senhora não pode estar acreditando em Papai Noel. A senhora acha que a senhora deixou o nome do seu marido lá no computador, que eles vão lhe chamar algum dia? Eles não vão lhe chamar nunca, a senhora pode ter certeza disso. Não é, né? Né, ô Tabata? Com certeza. Não vão chamar nunca. Vão chamar nunca, pelo amor de Deus. Isso é uma cambada de mentirosos. E quando chamarem, ainda corre o risco do médico não ir. É verdade, mas não vão chamar nada. Não vão, não. Dona Marta de Conselheiro, parabéns pelo programa. Obrigado, dona Marta, pela participação. Parabéns pelo programa. Trabalho no Hospital Raul Sertã e ao ligar para o seu programa me emocionei, porque só quem está lá dentro sabe o que o povo sofre. Niedo, tem pessoas morrendo à míngua no Hospital Raul Sertã. Ô, dona Marta, obrigada pela sua participação. A gente fala nisso aqui
toda terça-feira. Toda terça-feira eu trago fatos novos para cá. E não é conversa fiada, não. São fatos concretos, coisas corretas. Aqui eu não trago nada que seja mentira. São fatos concretos. Peço providência, peço que esses órgãos fiscalizadores vejam isso. Mas ninguém faz nada, dona Marta. É triste a gente ver essas pessoas morrendo. E essas pessoas, coitadas, não tem outro caminho. O caminho deles é ali, não tem nenhuma condição. Obrigado aí, dona Marta, pela a sua participação e pelo seu testemunho, que a senhora trabalha lá dentro e conhece isso de perto, sofre no seu dia a dia lá no seu trabalho, com essas pessoas morrendo lá dentro. Vai aí, Tony. Oi? E aí, Antônio? Dona Marta, viu o testemunho da dona Marta? Isso é terrível. Agora, não tem estatística. Já tem aí uns canais desse ACAP, tem um que começou a bater, principalmente na saúde, estamos de olho nisso ou naquilo, já se vendeu completamente. O friburguense continua mal informado. Quando a Inter TV se dispõe a fazer alguma matéria séria, é aí que nós conseguimos ter alguma resposta sobre tudo isso que acontece. Você vê, são os próprios funcionários do hospital, Tabata, aqui, que ligam para aqui, porque aqui ninguém... Olha, se a gente erra tentando acertar. E se falarmos alguma coisa aqui que tenha sido além, a gente corrige, porque aqui a gente tem a hombridade para pedir desculpa e reconhecer o erro. Mas esses não são assim. Está aí o friburguense morrendo, o Friburgo não tem estatística, não tem nada. Aí, cadê a ponte de Conselheiro? Cadê o direito de ir e vir do cidadão? Cadê? Era dia 30. Eu não falei aqui, eu não denunciei que a gestão não era da prefeitura, era de uma firma contratada, e que o intrépido secretário de obras, que as carretas chegaram primeiro e o guindaste depois, e as carretas não tinham autorização para rodar em rodovia com aquele tipo de carga, algumas foram detidas, foram presas. É isso. Agora eu pergunto, nós denunciamos aqui que tinha um erro de projeto. Como o programa da ABAC, e principalmente pela minha pessoa, pelo meu caráter, eu não sou do quanto pior melhor, eu não sou o que for bom para o friburguense, eu apoio, eu estou dentro, eu sou o primeiro até a poder ajudar, nós vislumbramos lá um erro de projeto. Mas como nós temos amigos lá dentro que são de carreira da prefeitura, nós abrimos os olhos para esse erro de projeto que foi sanado, que o intrépido secretário de obras, o que não cumpre o prazo e que fala que não é por ele e ainda fica ali com uma estátua, reconheceu que teve que se fazer o quê? O alargamento da caixa. Mas tem duas situações, friburguense, principalmente os senhores moradores e comerciantes aí que vão ter o acesso pela ponte. Vamos fazer um teste de carga nessa ponte? Vamos se fazer um teste de carga, porque tem que fazer um teste de carga. Qual é a carga que essa ponte aguenta? Eles têm que fazer um teste de carga. Essa ponte, ela é em área de domínio de uma RJ em área urbana. O guarda-corpo dessa ponte, que não é gradil, corrimão, isso é negócio de escada, hein, gente? Chama-se guarda-corpo. Guarda-corpo. Ele vai obedecer a BNT, porque é uma ponte em área de domínio de uma RJ em área urbana. Vai ter 1,5 metro, ela vai segurar a carga de impacto. Embaixo da ponte está extremamente assoreado com os rejeitos do material da edificação da ponte, que encobriram, porque não tiraram lá a fundação dos pilares, não. Eles tiraram os pilares só em cima, eles só facearam. Eles vão promover esse desassoreamento, teste de carga, guarda-corpo com um mínimo de 1,50 m, para garantir a segurança do friburguense, do pessoal de Conselheiro Paulino, e desassorear lá embaixo. E o teste de carga, porque não adianta soltar o trânsito, não, passa um caminhão pesado, Deus me livre e guarde aí, ó, a ponte não está segura,
Eu quero ver se o intrépido secretário de obra vai assinar isso aí antes de fazer o teste de carga. Está denunciado, hein, Nedo? Está denunciado. Vamos aguardar. Agora, Nildo, você me Fala, diz doutora aqui, Tabata. O Tony estava falando do canal de televisão que se vendeu, que falava mal. É. O Tony, falar mal todos falam, inclusive nós. Né? Não, mas com fundamento. Não é falar mal, trazer para o povo a realidade da cidade. Eu não falo mal, eu trago a realidade. É. Se achar que não, vamos discutir. Aí vamos fazer um exame psicológico, psiquiátrico neles. Você vai ver, vamos ver a vida de trás dessas pessoas. Com certeza. Vamos começar a levantar. Entendeu? Vamos ver o histórico. Vamos botar o imposto de renda em cima. Com certeza. Não é isso? Agora você sabe qual a nossa diferença, a diferença do programa em defesa do consumidor para os outros canais? Que nós ainda não nos vendemos. Não, ainda não. E não vamos nos aqui, vender nunca. olha, se você pular daqui, pular dessa gente, eu abandono isso aqui, com todo o amor que eu tenho pelo Niedo, hein? Isso daí, aqui, eu juro por Deus. Não se preocupe que isso nunca vai eu vi acontecer. Um eu vi por uma condição de sobrevivência. O outro não, se aproveitou. Eu vi. Inclusive tem me ligado essa semana inteira, não tem a coragem de falar comigo. Depois em off eu vou comentar isso com você, Nedo, porque a minha relação com você não pode ter meias conversas nem quase nenhum, não. Aqui. Então, gente, essa é a diferença. Ninguém está aqui, ó. Eu não pleitei o cargo público, eu não quero nada disso. Você é candidato a alguma coisa? Eu não. Você é eterna candidata aqui, amigo. Não é? Você também. É o justiceiro, você é a desembargadora e eu... Luta cultural de nossa infância e juventude. Qual a recompensa que recebem? Porretadas e gás de pimenta de uma polícia tão mal paga e mal preparada quanto eles. As cenas que assistimos na expulsão dos professores da Câmara de Vereadores no último fim de semana foram revoltantes, uma covardia. Cacetetes e gás de pimenta usados por policiais despreparados. E o comandante da PM diz que não foram usados gás de pimenta nem violência. A solução para essa greve está em remunerar dignamente os professores. Se houvesse menos roubos e políticos, menos mordomia para estes, menos corrupção e a Constituição fosse respeitada, não haveria necessidade desse tipo de manifestação. Concorda, doutora Tara e Tony? Não, tem um dado aí. Ontem os professores da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, Nedo, eles estavam na Câmara, não foi? Não foi? Aí foram expulsos. Foi no final de semana. Foi uma coisa truculenta da PM, aquela coisa toda. Está na imprensa aí, hoje. O que apareceu? O que tirou essa molecada toda da rua aí? Quem foi? Os Black Blog. Eles apareceram para socorrer os professores, gente. Será que eles não são infiltrados de governo, alguma coisa assim? Hein? Tá meio complicado, né, tirar a legitimidade do movimento, gente. Esses Black Blog. Vamos lá. Tem alguma coisa. Agora, o Nieto falou da greve dos professores do Rio, e isso também cabe para... Não, eu estou falando da greve dos professores de modo geral. Não, que mas aqui vai ter uma assembleia amanhã. Lá já teve e eles foram agredidos pela polícia. Aqui amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Não, amanhã eles vão ser agredidos, sabe por quê? Pelo vernáculo. Pela concordância verbo nominal, porque o seu prefeito não vai aparecer, porra, ele não é, ele não gosta de professor, ele não estudou, ele não se interessa por livro. Segundo ele, a greve dos professores daqui é uma greve política provocada pelo CEP. Paga melhores os professores, porque se não fossem os professores, não existia o país que existe. É verdade. Os profissionais que existem. Perfeitamente. Eu tenho muito orgulho de ser filha de professor. Olha aqui, fazer uma coisa dessa com os professores, que são aqueles que nos alicerçam, não só a ensinar, mas educar os nossos filhos, a quem nós entregamos, isso daí é ir contra o futuro do país. Agora, um sujeito semi-analfabeto, um sujeito que escreve, eu ia até falar aqui com 2x. Como é que um homem desse tem a sensibilidade para entender o que é isso, gente? Como é que um homem desse vai ter essa sensibilidade? Eu só estou estranhando muito uma pessoa que eu gosto, eu já não estou aguentando mais pela conivência ou passiva, porque ela já sumiu, ninguém vê mais ela na mídia, não vê falar nada, sumiu.
sumiu, não disse para que veio. Mas essa conivência pacífica, passiva, aliás, passiva. Está na hora, gente, vamos acordar. 9 meses e nada. 9 meses e nada. Eu quero que algum friburguense de sã consciência telefone aqui para o programa, ainda tem aí mais de meia hora de programa, telefone para aqui e diga alguma boa ação desse governo. Eu quero que liguem para cá. Vamos lá. Corretíssima a decisão da Vara da Infância e do Ministério Público proibindo a permanência de crianças e adolescentes na fila para comprar ingresso para o show do cantor Justin Bieber, sob a alegação de que o local não tem estrutura e segurança e não pode oferecer alimentação adequada. Milhares de crianças e jovens perambulando pelas ruas do Rio, fumam, usam drogas, assaltam, passam fome, dormem ao relento e eles não os viram. Se os viram, se sabe quem existe, por que não tomar uma atitude obrigando o governo e os responsáveis a darem a esses, também brasileiros, as condições que acham que os que vão assistir ao jovem cantor devem ter? Os da fila têm dinheiro para comprar ingressos caros, usam barracas para se abrigar e seus familiares os prevêem de alimentação adequada. Não precisam dessa proteção. E os que realmente precisam não têm. Quer dizer, o Ministério Público, a Justiça, proibiu daquelas crianças lá, estão na fila esperando para comprar o ingresso. Os menores, né? É, os menores. E daí? E esses que estão na rua abandonados? Ah. É para comprar o ingresso ou para assistir o show? Para comprar já? o ingresso e assistir o show. E show é que dia só vai 10 de acontecer em Quem? novembro. Show de quem? Esse cara aqui, o meu nome dele? Vê aí. Justin Bieber. Eu vi no Justin Jornal Nacional. Bieber. Eu vi no Fantástico. Pois é, no você viu. Jornal Nacional. Jornal Nacional. Eu vi que... Agora, e as pessoas Nem de me rua? pagando. E esses garotos de rua que estão por aí, que ficam abandonados, que dormem nas Cheirando calçadas? cola, Cadê o Ministério fumando Público? crack, Cadê a Justiça? Abandonados, Que tem que responsabilizar os seus parentes, e se não tiver parente, o Estado tem que ser o responsável por isso. Aí, para isso, eles não fazem nada, pô. É 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, deve ser só uma decisão para aparecer. O negócio brincadeira, né? hoje não é aparecer, Bonito, é não é mais resolver. um país atípico, não. É que país é esse? Que país é esse? A música lá do Renato Russo. É a mesma que continua, coisa. atualíssima, né? É a mesma coisa, Antônio. Não é? Você vai, muitas farmácias se dizem populares, mas na realidade só são de fachada. Se alguma autoridade responsável pela área quiser comprovar, é muito fácil. Basta ir a uma delas e tentar obter qualquer um dos medicamentos que compõem a lista, como eu já fiz em várias vezes em algumas delas. O esquema é sempre o mesmo. Quando o medicamento não esgotou, o sistema está fora do ar. E aí, só pagando. As farmácias populares, né, do governo. A lorota, quem fiscaliza uma pouca vergonha, não tem fiscalização nenhuma, né, não tem nada. Entendeu? Seu Hélio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Tenho 74 anos e vi muita coisa na política da nossa cidade. E quando vejo o Tony falar maravilhas do Paulo Azevedo, fecho os olhos e fico lembrando do tio dele, o doutor Amâncio Azevedo. Com permissão, Tony, mas se o seu tio Paulo Azevedo tivesse sido um bom aluno, ele não cometeria durante a sua vida pública tantos erros que tanto mal fez à nossa cidade. Senhor Hélio de Olaria, Tony. Seu Hélio, querido, isso é a sua opinião. Infelizmente, eu não posso fazer nada, é a sua opinião. Mas está aí, a marca de Paulo é indelével em todos os cantos desse município. Vão de rodoviárias afora. O aumento do bem patrimonial da prefeitura é uma coisa absurda. E da recuperação da distribuição de água e tudo. Agora, isso é a sua opinião. Que Deus o ilumine. O senhor já está aí com quantos anos tem aí? 74 anos. 74? É novo. Aguenta muito. É muito. Pior é o Rogério, que o senhor deve ter votado nele, deve ter votado numa saudade, não é? E assim vai. Nós caminhamos pela vida errando o seu quê? Seu Hélio. Que tio Amâncio o ilumine. Aldair, senhor Aldair do Paissandu, parabéns pelo programa. O trânsito no Paissandu é caótico.
A Praça do Paissandu é bonita, mas pouco usada. Não seria o caso, Niedo, de diminuí-la, ampliando a rua e melhorando o fluxo de veículos naquele local? Descobriu isso agora. Mas esperar alguma coisa da Utran, que até hoje não tem um engenheiro de trânsito trabalhando na autarquia, é sonhar que Rogério Cabral vai acordar e fazer um ótimo governo. O coronel Hudson e os seus apadrinhados não entendem nada de trânsito. E o pior, o Rogério Cabral, como os anteriores prefeitos, Heródoto, Demerval, Sérgio Xavier, parece que tem medo dele. Será por quê? Eu acho que não tem medo, não. Eu acho que o coronel Hudson é protegido do governador Sérgio Cabral. A hora que o Sérgio Cabral sair do governo e o Pezão perder o governo, eu acho que ele também cai. Mas vamos lá. Senhor Hélio do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo e Tony, é só raciocinar em cima das mudanças que o governo fez nos horários de cargas e descarga, para termos certeza absoluta que esse governo é mesmo totalmente desastroso. Vejam os senhores os horários de cargas e descargas. Era das 6 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Agora passou das 6 horas da manhã às 10 horas da manhã. E das 20 horas da noite às 22 horas. Às 22 horas. Ruas Niedo, com ruas como Fernando Bisotto, Oliveira Botelho, Augusto Cardoso, Duque de Caxias, etc. Depois das 20 horas ficam desertas. E as escuras, não tem comércio nenhum mais aberto. É muita insensatez, burrice e incompetência juntas. Mas esqueceu da Carlos Éboli lá, ó, o cavalo preto cavalo da preto rua. Lá, também eles pintaram até o estacionamento dos caminhões dele. É verdade. Você sabe por que eu falo com muita propriedade, Nedo? Porque eu passei 6 meses da minha vida abrindo aquela rua. Eu sofri ali para abrir aquela rua. Para o cavalo preto ser dono, aquilo é uma via alternativa, gente. Cadê? A Utran tem que ir lá, ó. Porque no horário da saída do Santo Inês, os caminhões que param de lado a lado ali fazem um funil, quase ninguém passa. Vamos lá. Dona Márcia do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, cada vez mais eu te admiro. Não é de hoje que você vem denunciando que o governo do PT é a pior coisa que poderia ter acontecido ao nosso país. Hoje, li no jornal A Voz da Serra que após a queda nas pesquisas da presidente Dilma durante os protestos, ela agora, segundo o Ibope, tem o dobro das intenções de votos da segunda colocada nas pesquisas, que é a candidata Marina Silva. A gente sabe que isso se deve à demagogia nos programas sociais, principalmente no Norte e Nordeste. Niedo, eu chego a uma conclusão. Eita, povo sem vergonha, você não acha? Concordo plenamente, dona Márcia, com o que a senhora colocou, plenamente. Senhor Alberto do Cônego, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu acho o Tony Azevedo um rapaz inteligente, muito bem articulado. Acredito sinceramente que ele é de boa índole, mas até entendo que ele idolatre o seu tio já falecido Paulo Azevedo. Mas não podemos esquecer que o Paulo Azevedo fez muito mal à nossa cidade. O primeiro mandato dele, de 89 até 92, sinceramente, foi até uma administração boa. Mas quando ele quis mudar a lei, renunciando e colocando o Jorge Muniz no seu lugar e se lançando candidato a vice na chapa com Neuci Silva, ele desagradou a nossa cidade por 4 anos. Tony aí o senhor Alberto. Alberto, querido, você é morador de hoje do Cônego aqui. Você não tinha via expressa, você não tinha a Praça do Cônego remodelada, as pontes aí para cima eram de madeiras, vocês andavam literalmente na lama. Paulo resgatou tudo isso de vocês. Agora, o Jorge Carvalho nunca foi prefeito, ele era o quê? Era um fantoche, quem mandava era Paulo, como Neuci foi, entendeu? Isso é a pura da verdade. Agora, quem foi o bom prefeito e o bom vereador para vocês aí foi Alencar Pires Barroso, foi o seu Rogério Barroso, que sempre representou vocês com toda a dignidade, agora deixou um filhote aí, esse garoto aí,
Esse boneco, infelizmente, tem você. Um dia recebo centenas de... Senhor Jairo do Vale dos Pinheiros, obrigado pela sua participação. Niedo, a bagunça no trânsito continua no Paissandu, perto do Superpão. Será que a nossa fábrica de multas, a Altran, não tomará nunca providências para acabar com essa balbúrdia no Paissandu? Dá até para imaginar que essa padaria tem costas quentes nessa autarquia. Será? Chega de hipocrisia, chega de apadrinhamento. Continuarei com a minha campanha, abaixo a hipocrisia. Perfeita a colocação do senhor Jairo. Obrigado pela sua participação. Muito boa. Senhor Fernando... Há vários programas, Nilton, que a gente vem falando para acabar com a disfarçatez, com a hipocrisia, com a mentira, até que, enfim, nesses programas todos que eu tenho participado aqui, é a primeira vez que alguém se bate contra a hipocrisia. Vamos lá. Tomara que contamine o resto da população aí, ó. Viu, Alberto? Senhor... Te contamine aí, Alberto. Senhor Fernando de Souza de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. A saúde agora já não é mais caso de polícia. Agora, para melhorar, é caso de milagre. Esse secretário de saúde, que nada mais é do que testa de ferro do prefeito Rogério Cabral, vai sair preso da secretaria. Já são mais de 2 milhões de reais de verbas bloqueadas pela Justiça. Desobediência judicial. Tratamento de saúde que são obrigados pela Justiça, feito com superfaturamento pela Secretaria. E todos ou quase todas as internações feitas no DEI. A minha filha trabalha diretamente com uma juíza aqui de Friburgo. Por questões de ética, não posso mencionar o nome. Ela diz que a própria juíza está horrorizada. Olha aqui, colocação do seu Fernando de Souza de Olaria. Obrigado, seu Fernando, pela colocação. É o que a gente fala aqui. As pessoas não acreditam. Tem que acreditar, né, doutora Tabata? Será que juiz, promotor não mora aqui, não paga esgoto que não é tratado, paga uma tarifa abusiva, não vê nas condições que os idosos, que o friburguense anda nessas latas de sardinha? Ué, será? Senhor Almeida Mora sim. O outro não conheceu, não conseguiu aí uma liminar para não encana o careca? Tanto que, assim, como diz o senhor Fernando, a juíza com que a filha dele trabalha está horrorizada. Mas federal? É federal? Não, juíza, não falou, não. Deve ser estadual, porque essas ações correm lá. Então, quer dizer, qualquer ação que bata lá no fórum relacionada à saúde tem o parecer favorável do Ministério Público e deferido automaticamente a liminar por qualquer juiz que bater lá na mão de qualquer um deles, seja os titulares ou substitutos. Então, quer dizer, o que está precisando na nossa cidade, então, gente? A nossa saúde está na emergência, está na UTI já há muito tempo. UTI não, está sendo sepultada, porque é brincadeira. Qual a estatística de óbito no Raul Sertã? Não divulgam. Se divulgar, vai acabar com o governo. Que governo? Senhor Almeida, de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo mora em Conselheiro há 40 anos e nunca vi tanto abandono num lugar só na minha vida, além de todos os problemas que temos em nosso bairro, como ruas abandonadas, calçadas intransitáveis, bueiros sujos, entupidos de terra e sem tampão. Ainda temos um trânsito infernal. E o pior, Niedo, que com o congestionamento de carros, que é cada vez pior, cresceram assustadoramente o número de motos na nossa cidade. Elas não respeitam sinal, não respeitam pedestre, não respeitam faixas de pedestres. Niedo, se a Altran tivesse no seu comando um superintendente competente, a coisa seria diferente. Eu acredito plenamente, seu Almeida, no que o senhor está colocando. Até porque hoje tomamos conhecimento que teve um motociclista que entrou embaixo de um caminhão, não foi? Nós vimos a foto, né? Nós vimos a foto hoje. Entrou embaixo de um caminhão. Da EBMA. Da EBMA, ali em Conselheiro. O contador que faz os cálculos lá no escritório mostrou pra gente no celular. Senhor Luiz Carlos... Divulga, né? Ninguém divulga, tudo é escondido. Tudo na moita. Luiz Carlos do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, esse presidente da Câmara é ruim mesmo.
Os vereadores e os funcionários da casa fazem o que quer dele. O seu assessor da presidência, conhecido como professor Ralph, aquele mesmo que em nome do presidente mandou um ofício à TV Fox que você trabalha, requisitando cópia do seu programa, o mesmo professor Ralph que anda para baixo e para cima no carro oficial da Câmara, um Santana placa 8181. Agora deu para usar o carro para levar seus filhos no colégio e sua mulher para fazer compras. Esse presidente é um banana, Niedo. Trabalho na Câmara, por isso não posso me identificar. Obrigado aí pela sua participação e pela sua informação, que pra gente é excelente. Niedo, lembra que eu te mostrei ele semana passada na rua? Lembro. Só que ele não, naquela hora ele não estava no carro oficial, não. Não estava a pé. O carro Tá entrando no banco? O carro devia estar estacionado em algum lugar por aí. Não, ele entrou num carrinho comum, plaquinha comum ali, mas devia estar eu estava estacionado. de olho para vigiar. Entrou naquele para pegar o outro, deve ser. Qual é a origem desse professor? Porque é um professor na Secretaria Especial. Que não conhece nada assessor do presidente da Câmara. Ele é assessor do presidente da Câmara. E ele é professor do Estado. Mas professor do Estado de quê? Acho que é português, se eu não me engano. Mas vamos lá. Eu conheço muito bem. Seu Antônio e Dona Carla de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o mês de outubro é o mês da luta contra o câncer de mama. Eu queria homenagear a Maria Helena da Ama. Essa mulher é de Deus, Niedo. Olha, do seu Antônio e Dona Carla, homenagear a Maria Helena, né? Não existe homenagens para Maria Helena, porque o trabalho da Maria Helena é um trabalho sensacional junto com aquele pessoal todo da AMA. É um conjunto de pessoas que têm amor ao próximo e que fazem um trabalho sensacional. Olha, Maria Helena e a sua equipe da AMA estão sempre de parabéns e sempre lutando. Agora, eu tomei conhecimento hoje que ela está querendo fazer alguma coisa, algum evento, alguma coisa ali naquela praça do Viagra, e uma pessoa que se intitula presidente da praça, eu nunca vi alguém poder ser presidente de um pedaço de calçada. Não, peraí. Peraí, aquilo não é praça é Praça dos Velhacos. Aí diz que o máximo que ele pode autorizar é deixar usar aquele pedaço ali. Gente, é brincadeira, né? Só em Nova Friburgo que eu vejo isso. Quem é que vai impedir isso, gente? Um lugar público, uma calçada, um pedaço de calçada. Brincadeira. Agora, já que você falou na Maria Helena, vamos levantar um assuntozinho que no início do ano foi polêmico. A AMA já voltou a receber aquele subsídiozinho de nada, 40 mil reais? Não recebe nada. Que absurdo. Não recebe nada. Depois ainda me malha. Não recebe nada. 40 mil reais para a AMA ainda corta esse mas subsídio. Os criadores de pato de conquista recebem. Sabia disso? Maria Helena não recebe nada. Vamos lá. Marina de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Que Câmara ruim, Niedo. Que presidente horrível, Niedo. E o povo sofrendo. Que quando tem uma Câmara honesta, atuante ao lado do povo, o povo não fica órfão dos poderes constituídos. Não, Niedo, é perfeito. Dona Marina, obrigado aí pela sua colocação. Seu João Luiz do Califórnia, parabéns pelo ótimo programa. Niedo, eu concordo em gênero, número igual com o telespectador Hélio de Olaria, que foi muito feliz ao comentar que o ex-prefeito Paulo Azevedo não foi um bom aluno do maravilhoso Amâncio Azevedo. Inclusive, existe na cidade pessoas que fizeram parte da época do Amâncio Azevedo, que dizem que o doutor Amâncio falava que não seria bom Paulo Azevedo ser um dia prefeito de Friburgo. Niedo e Hélio, ele estava certo. Tony, mais um aí do seu João Luiz, por gentileza. Seu João Luiz. Seu João, infelizmente, o senhor me desculpe aqui, o senhor não colocou a sua idade. Como o senhor não colocou a sua idade e o senhor não falou de Amâncio, o senhor deve sofrer de amnésia, o senhor deve ter algum problema de imbecilidade, porque isso aqui eu não vou nem responder. O senhor deve ser um medíocre na essência, porque eu não conhecer a história de um homem desse e viver do que disseram, marca dele está nos 4 cantos do município. Senhor Humberto de Olaria. Parabéns pelo programa. Niedo, o prefeito acabou com a Fundação de Saúde e criou a Secretaria de Saúde. Sabe por quê, Niedo?
porque, sendo secretaria, o prefeito passou sozinho a controlar o esquema que ele montou na saúde. Niedo, um médico que é meu sobrinho, me falou que o esquema vai dos laboratórios até a compra de próteses. É um esquema milionário, Niedo. Aí, quem é que sabia disso aqui? O sobrinho dele podia denunciar o Ministério Parabéns. Público, que é médico, né? Está na área, né? E mandar para cá é fácil. Não é mais. Igual Fundação Municipal de Saúde criou secretaria, que aí é tudo feito pela prefeitura. Eu fiquei sabendo também que a Altran, apesar de ter o nome de autarquia, também é secretaria. É verdade. E as compras, tudo da Altran é feita pelo próprio governo. Por quê? Porque ela é deficitária. Ela é deficitária. A autarquia, ela tem que... o que é uma autarquia, Niedo? Ela tem renda própria. As multas, eu não sei o que, o repasse do Detran, aqui, o IPVA tem uma parte que entra. É verdade. Tudo isso. Dona Maria Onde José... vai esse dinheiro? Alguém presta conta disso? Ninguém. Dona Maria, estacionamento que ninguém presta conta. Ninguém presta conta de nada, rapaz. Nada. Dona Maria José de Conselheiro, parabéns pelo programa. Esse prefeito é um fato muito triste que aconteceu na nossa cidade, com certeza. Senhor Geraldo de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, a saúde não podia estar pior mesmo no setor jurídico da Secretaria de Saúde. Está à frente o doutor Hélio Alvarez, advogado de pouca credibilidade na nossa cidade, e dizem que as ações contra a saúde estão se avolumando. Obrigado pela participação. Dona Marina do Centro, parabéns pelo programa, Niedo e doutora Tabata. Quando se elegeu vice-prefeita na chapa do Rogério Cabral... Parabéns pelo programa. Niedo, a doutora Grace, quando se elegeu vice-prefeita na chapa de Rogério Cabral, ela falou e gritou pelos 4 cantos da cidade que ia carregar na sua bolsa um par de algemas. Para quando visse alguma coisa de errado, usaria essas algemas na mesma hora. Agora, depois de 9 meses do desastrado governo de Rogério Cabral e dela, será que ela mudou de ideia ou está com medo de usar essas algemas em alguém? E esse alguém denunciá-la e ela fazer uso da algema nela própria também, porque ela é conivente com tudo isso, com tudo nele. Você já tinha acabado de falar isso antes do início do programa, não foi? Agora, essa da algema, para mim, é... Porque eu conheci a Grace escrivã de polícia, novinha. Ela nunca foi um policial ostensivo, de fazer diligência. Prender, nunca vi, não. Bom, de repente, né? 2523-9705. Participe aí do nosso programa. Justiça favorece aposentado. Segurado que comprovar dependência de cuidador poderá receber adicional. Aposentados por idade ou por tempo de contribuição pelo INSS que comprovem a necessidade de acompanhamento permanente podem conquistar na Justiça o direito do adicional de 25% previsto pela Lei 8.213/91. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que garantiu a prerrogativa de um idoso de 76 anos, aposentado por idade, abre precedente para o caso semelhante no país. Aquelas ações, né, doutora Tava? Dos 25%, o senhor já conhece. Ou os R$200, né? Nós já vimos como ou os R$200, né? Os 25 ou os 200, né? A pessoa ela tem que procurar o INSS e ver o que é mais rentável para ela, né? E essas ações estão progredindo, né? Estão dando decisões favoráveis, né, doutora? Então, sim. A presidente Dilma está indignada com a espionagem norte-americana. Ela deveria estar indignada, como todos nós brasileiros estamos, com o escândalo do Mensalão, onde o órgão máximo da justiça no país aceita os embargos infringentes e dá nova possibilidade aos condenados de terem suas penas reduzidas e até de não serem presos. Ela deveria estar indignada com o sistema de saúde no país, que está em estado terminal desde a época do CPMF, que só serviu para engordar o bolso de políticos corruptos. Deveria estar indignada pela quantidade de denúncias de desvios de verba pública em todas as esferas governamentais,
Os fatos acima narrados, sim, nos causam muita indignação, pois afetam o bem-estar e, acima de tudo, a dignidade do povo brasileiro. A presidente é surpreendente. Seu discurso quase inflamado, aliás, com um tom muito particular e usual, chegou a ser comentado em jornais internacionais, alegando o quanto a soberania do Brasil está sendo invadida e desrespeitada. Seu discurso, certamente seguindo conselhos de seus marqueteiros, não conseguiu esconder sua intenção principal, a eleitoreira. Nesse momento em que caiu nas pesquisas, necessita mostrar que está defendendo o Brasil. Estamos precisando ser defendidos aqui em nossos direitos, que não são atendidos nem respeitados. Dilma finalizou seu discurso dizendo que o Brasil não abriga terroristas. Como explicar o caso do César Battisti? Mas e ela? E ela? E ela? E o Genuíno? Foi preso lá no Araguaia. Eu só citei o César Battisti. Agora vocês desenvolvam o resto, vai lembrando dos restos aí. E ela tem. Antônio, eu com você, isso não é da minha época. Aqui, ó, se você for à Foz do Iguaçu, o que tem de terrorista palestino ali, e eles são donos do comércio de armas, sabia disso? Foz do Iguaçu, hein? É brincadeira. É brincadeira, né? É. Minha gente, não é brincadeira. É brincadeira ou não é brincadeira? É triste, é muito triste. A gente ri, a gente participa, mas a gente fica indignado com tudo isso. O que país acontece, e o né? município, isso está virando uma terra do nunca, faz de conta que eu não vi, faz de conta que eu não sei, faz de conta que eu não embolsei. Que eu não embolsei, que eu não entendi, que eu não vi, que eu não sei de nada, entendeu? Tem gente aí que mora na parte alta de Olaria, era para estar seco, não tem nem água, mas não consegue entender isso, e assim vai. Isso vai assim. Desse jeito vai aí. Vamos lá. Senhor Pedro do Centro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou fã da doutora Tabata, mas hoje ela está dispersa, está no mundo da lua. Primeiro, não sabia que a lei que permitia as pessoas com 60 anos é inconstitucional. Depois, falando do canal que mete o pau na saúde, ela diz que o programa do Niedo também mete o pau, o que não é verdade. O programa de vocês retrata a verdade. É um programa totalmente honesto. Depois fala que nós ainda não nos vendemos. Doutora Tabata, a senhora se explica aí, porque enrolou para a senhora, hein? Seu Pedro. Se enrolou toda. O senhor está certo no tocante ao que o senhor disse aqui, que eu errei ao falar que o programa mete o pau. Realmente o programa traz a realidade. Mas eu acho que o senhor não prestou atenção porque eu complementei. Eu disse que nós ainda não nos vendemos, nem vamos nos vender nunca. Tá? E eu sabia sim que a lei tinha sido inconstitucional, eu só não queria entrar em detalhes, mas que depois, infelizmente, eu fui obrigada a entrar em detalhes, dizendo que a lei foi considerada inconstitucional por ela ter sido feita à véspera da campanha das eleições de 2012. Né? Tanto que ainda disse que em outras cidades essa lei existe. E existe o transporte público gratuito para as pessoas acima de 60 anos e não 65. Se por causa disso, né, a lei foi inconstitucional, então eu acho que agora, já que nós estamos tão longe do pleito de 2014, poderíamos então novamente refazer essa lei. Porque ela existe em outras cidades, por que não existe em Nova Friburgo? Senhor Marcondes de Olaria, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu não concordo em nada com os telespectadores que falaram mal do ex-prefeito Paulo Azevedo. O Paulo Azevedo teve, sim, uma contribuição muito boa para a nossa cidade. Obrigado, senhor Marcondes, aí, pela sua colocação. Posso responder, Niedo? Rapidinho, porque eu estou com um abraço tempo quase estourando. E aqui, olha, parabéns pela sua lucidez. Bom. Vamos lá. Eu preciso... Mais uma cartinha. Quer falar alguma coisa aí? Eu precisaria. Então, adiante, dá uma
Coisa que eu vou encerrar com uma cartinha aqui. Querido amigo da Nova do Imprensa, general Joel Paulo Duarte, Chagas. A homenagem não foi feita por mim, isso foi o Grupo Gama, esse partiu deles. Quem teria que ter manifestado o convite a vocês da Nova Imprensa, que vem se batendo, até por uma forma que eu fiz uma correção de rumo aqui no programa passado. Joel, nós todos queremos, nós principalmente da família, queremos reverenciar o homem. Mas aqui, não fui eu recebi a homenagem, porque a casa de família está lá, estão os meus cuidados, entendeu? Isso foi o Grupo Gama. Não estou transferindo isso para o Jaburu, não. E nada me daria maior prazer e satisfação de tê-los lá ao nosso lado. Qualquer órgão de imprensa isento e que tenha vivido a boa história de Paulo Azevedo. E você omitiu aqui, porque eu te telefonei quando eu vi a matéria, te agradecendo e parabenizando. Você deveria ter colocado aqui, ó, que eu entrei em contato com você, parabenizando o jornal. Não caia no erro de jornalistas ou de jornalecos passados. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, gente. Tá certo? Mas eu telefonei para você. Eu tenho a hombridade. Pronunciamento do excelentíssimo senhor general Paulo Chagas em 29 de julho de 2013. A chegada do PT ao poder e os 10 anos de sua permanência na direção do país criaram, além do caos social, moral e econômico, a incerteza quanto ao futuro das instituições republicanas, uma vez que o partido não deixa de alimentar a intenção de transformar o Brasil numa república socialista bolivariana. A reação recente da sociedade nas ruas, em que pese o show da guerrilha urbana, que tenta desvirtuá-la, mostra que o povo deu-se conta dos males que representam para seu futuro aparelhamento do Estado, do primeiro ao último escalão, o domínio completo do aparato sindical, a concentração de meios, a logística, o treinamento, o dispositivo e incentivo dado às ações de pretensão dos chamados movimentos sociais. A concentração de recursos financeiros visíveis e invisíveis nas mãos do corruptos. A cada vez mais evidente ligação do partido com o crime organizado e a coordenação e o controle exercido pelo Foro de São Paulo sobre os horizontes de seus associados. Todo este potencial reunido nos induz a considerar a possibilidade e a probabilidade de que grandes tumultos, demonstrações de força, quebra-quebras, greves ilegais e tudo mais que compõe o repertório destrutivo da esquerda radical venham a ocorrer, se as pesquisas de opinião indicarem com clareza a derrota de Dilma no processo de reeleição. O primeiro objetivo do tumulto será inviabilizar o pleito e o segundo será fazer crer aos desavisados e aterrorizados cidadãos de bem que a situação da ordem pública e a pacificação nacional dependem da permanência dela e dos corruptos no poder. Por imposição do partido, com o aplauso dos parceiros do Fórum de São Paulo e com o apoio dos eternos oportunistas, no Congresso e fora dele, e dos intelectuais orgânicos, sempre a serviço da enganação, as eleições serão adiadas até que haja clima favorável e seguro para realizá-las. Esta conjectura, com certeza, alimenta as mentes insanas dos canalhas que, inebriados pela exacerbação da ambição e pela subestimação da tolerância do povo, imaginam ser possível, desta forma, a instalação definitiva da ditadura do proletariado em terras de Santa Cruz. Tratam-se apenas de conjecturas apocalípticas e é verdade, mas acreditar que haja qualquer tipo de honestidade nos propósitos dos homens e mulheres que integram e apoiam o atual governo, dentro e fora do país, é também fugir da realidade. Seja como for, vale o alerta e fica a imagem como válida também para depois do pleito, pois, se derrotados e contrariados em seus anseios, venderão caro a estabilidade e a governabilidade, como fizeram no Rio Grande do Sul durante a administração de Ieda Cruciús.
Por outro lado, caso sejam ainda vencedores, premidos pelo tempo e pela caótica situação produzida por sua incompetência e reconhecida vilania, tentarão, agravando a desordem e o desmando, consolidar as condições objetivas e, com elas, introduzir a componente subjetiva do golpe. Em todos os casos, imaginam que a circunstância adversa e a disciplina das Forças Armadas farão com que elas, para evitar uma guerra civil, aceitem e respaldem a solução da casa, ou, no mínimo, que se omitam diante do golpe. Conhecendo e confiando em meus camaradas, sugiro aos que alimentam tais esperanças que façam uma avaliação melhor e mais realista do comprometimento das Forças Armadas, porquanto, caso decidam pela quebra das estruturas legais da República, as encontrarão aliadas, como sempre, à democracia, ao seu dever constitucional e os interesses daqueles de onde, legítima e legalmente, demandam poder. Em nome deles, elas lhes negarão respaldo e, mais uma vez, frustrarão a traição. Que Deus nos proteja, como protegeu o Papa Francisco durante sua estada no Brasil, e que estas conjecturas não ultrapassem os limites da presunção. O socialismo é o evangelho da inveja, o credo da ignorância e a filosofia do fracassado. General Paulo Chagas. Sem comentários. Doutor Tony Azevedo, as suas despedidas, por gentileza. Primeiro aqui é o... E seus comentários, lógico, né? Não, aí está perfeito. Já é o terceiro, um general, um almirante, outro general. Isso. Quantas estrelas esse? 5 Nós estrelas. começamos com de 5 brigada. estrelas. Esse é o quê? De exército? De exército. 5 estrelas. Zé Duarte aqui, não tem local definido para a estátua de Paulo, não tem história de ofensa, e se engana você que acha, os que dizem e propalam a você que são amigos de Paulo, eu posso te dizer quem são os verdadeiros amigos de Paulo, e vou dizer porque vai ter um programa especial, ou aqui na Fox ou em outro canal, agora, no dia 11 de novembro, que ele faria 75 anos de vida. E aí você vai ser convidado a participar e dar o seu depoimento sobre o que você entende, ou o que você viveu, mas não confie em falsos amigos de Paulo, não. E não tem negócio em frente a Edifício Itália, não, hein? Ele merece ao lado de Amâncio Mário de Azevedo, a estátua que ele ergueu para o tio avô deles. Friburguense, uma boa semana, os senhores fiquem com Deus e que os proteja. A chuva está aí, ó. Doutor. Não tem mais simulado nenhum, ninguém fala mais nada. Hoje, Nildo, posso me alongar aqui um bocadinho? Rapidinho, porque tá... Olha, hoje vereador vai elogiar a troca de lâmpada, aparece um que tapa buraco, vai dizer que está tapando buraco, um secretário aí, mal falado para burro do bairro de Olaria, vão limpar a boca de bueiro, mas esquecem das redes, das galerias, o lixo todo que já desceu, não colocam um caminhão vacol, é tudo para enganar a gente, é enganação. Cuidado com as chuvas antecipadas. E uma boa semana, que Deus proteja. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, Nildo, vou deixar aqui um grande abraço para o nosso amigo Roosevelt e para a sua esposa Diné, que comemoraram mais uma primavera, né? Dona Diné Guerreira, Roosevelt está devendo churrasco para gente. Bom. Só quando o sargento Garcia prendeu os homens. Vou deixar um grande abraço para os nossos amigos telespectadores, um grande abraço para o Baixinho, um grande beijo e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa e as pessoas que nos encontram na rua e que nos ajudam a fazer o programa, porque sem essas pessoas nos ajudando seria muito mais difícil fazer esse programa, e agradecer aqui a TV Fox pelo espaço aberto todas as terças-feiras para que nós possamos entrar nos seus lares e levar essas informações. A todos o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.
Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.